Amém. Bom dia. Eu sou o pastor Carlos Soares, da Igreja Cristã Nova Vida de Poços de Caldas. Nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Se você tem uma Bíblia, abra. Nós vamos meditar, nós vamos esquadrinhar a palavra de Deus. Lucas, capítulo 2, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este foi o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração, e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Este nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria,
uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva, de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças te damos pela tua infinita bondade, pelo teu infinito amor. Senhor, nos conduz agora, nessa hora de esquadrinharmos a tua palavra. Fala aos nossos corações, nos abençoa, nos guarda, nos orienta, nos capacita, Senhor. Porque sem a tua capacitação, sem a tua revelação, nada podemos fazer. Precisamos da unção do Espírito Santo. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. A gente leu o capítulo 2, que fala sobre o nascimento de Jesus. Nós lemos que esse menino ele foi aguardado, anunciado, profetizado, e era o Cristo, o ungido de Deus que havia sido prometido para Israel. Israel estava aguardando há muitos anos, que esse Salvador viesse. E o Salvador veio. E aí a gente vê quão grande foi a revelação de Deus. No início a gente percebe que a primeira coisa é que foi feito um recenseamento e aí José teve que sair daquele lugar. Ele teve que sair porque havia uma promessa, havia uma revelação que ele tinha que ser nazareno, que ele tinha que ser de Belém, era de Belém. Então havia o cumprimento dessa promessa em toda essa situação, esse censo, né? Eles tiveram que se mudar, tiveram que sair dali para que a palavra, para que a promessa fosse realizada, fosse cumprida, né? Para que a revelação acontecesse. Então, tudo aqui foi milagre, tudo foi acontecendo conforme a promessa de Deus lá atrás. E aí, chegando naquele lugar, tinham pastores que estavam ali trabalhando, guardando os rebanhos, e aí a gente vê que a glória do Senhor já brilha ao redor deles e vem um anjo e diz: olha, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Vem um anjo e revela: olha, hoje aconteceu o cumprimento da promessa de Deus. O Salvador nasceu na cidade de Davi. Aí a gente vê sempre a presença de Davi, né? Porque o Redentor, o Salvador, o Rei que seria eterno foi prometido para Davi. Então a gente sempre vê Deus falando sobre Davi. A gente vê o anjo falando: olha, na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, que é o ungido, que é o Senhor. Ele nasceu. Jesus nasceu. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu com a sua promessa. E aí nasceu. E aí quem é esse? Não, vou te dar um sinal para que você entenda que de fato é verdade. Aí vocês encontrarão uma criança envolta em faixa, deitada numa manjedoura. Vai lá. E aí, de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial. Já imaginou? O anjo fala com esses homens e, de repente, vem um exército celestial, um coral de Deus. Imagina um coral de Deus descendo e louvando: glória a Deus nas maiores alturas
paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E aí os anjos se afastaram, voltaram para o céu, e os pastores disseram: que é isso? Vamos até Belém, vamos ver essa coisa que o Senhor revelou para nós. Vamos lá, vamos até Belém. E foram lá, encontraram com Jesus e divulgaram. E aí Maria ficou meditando no coração, aqueles pastores que ficaram glorificando, louvando a Deus. Como tinha sido anunciado, assim aconteceu. Tudo, tudo se concretizou, né? A vinda desse Salvador, desse Cristo, desse ungido de Deus, desse Senhor, né? E aí a gente vê que esse menino, ele vai ser circuncidado porque era conforme a lei, ele ainda era um menino, então ele cumpriu aquilo que tinha sido dado por Deus para Moisés, para o povo, era o costume fazer a circuncisão, marcar todo menino tinha que ser marcado dizendo: esse menino é consagrado a Deus. E Jesus foi consagrado a Deus. Passados os dias da purificação, levaram lá para apresentar ao Senhor, né? Eles foram ser consagrados, oferecer o sacrifício que tinha na lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, e tinha um homem Simeão. É esse homem que chama a atenção. Ele era um homem consagrado a Deus e o Espírito Santo nem havia sido dado ainda, como lá na igreja em Atos capítulo 2, mas aqui o Espírito Santo já estava sobre ele. O Espírito Santo já agia sobre esse homem chamado Simeão. Lembra que o Espírito Santo só foi dado à igreja quando eles estavam reunidos. E aí veio o Espírito Santo lá em Atos 2. Mas esse homem já era um homem consagrado a Deus, ele já estava com o Espírito Santo sobre ele. E aí o Espírito Santo revelou para ele: ó, antes de você morrer, você você vai ver o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor, o escolhido de Deus. E movido pelo Espírito Santo, ele foi até aquele lugar. Ele foi, quando o menino foi levado lá para fazer a purificação, para fazer o oferecimento do sacrifício, ele já estava lá aguardando no templo. E aí, olha a frase dele: Senhor, agora você pode me deixar morrer em paz. O Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A minha vida já está realizada. Será que nós hoje podemos dizer para o Senhor: Pai, o Senhor já pode nos despedir, porque nós já vimos a tua salvação. Nós já aceitamos a Jesus, nós já cremos em Jesus. Nós já lemos sobre Jesus, nós já sentimos a presença do Espírito Santo enviada por Jesus em nossos corações. O Espírito Santo já habita em nós, revelando a presença de Jesus, nos levando a crer em Jesus, nos levando a ver Jesus em todas as coisas. Será que nós podemos orar como o Simeão orou? Deus, o Senhor já pode me levar em paz. Eu já recebi o Senhor Jesus. Meus olhos já viram a salvação. Porque a salvação não é algo que nós podemos conquistar. É algo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. E ao conhecer Jesus, nós conquistamos em Jesus essa salvação. Nós tomamos posse dessa salvação maravilhosa. Nós já vemos o mundo com outro olhar, através de Jesus, com outra mente, com a mente de Cristo. Nós já recebemos esse Jesus que nasceu com esse propósito de nos salvar, de nos abençoar, de nos conduzir, de nos levar na presença de Deus, de romper o véu que separava
o homem de Deus. O véu se abriu, o véu se rompeu. O véu que separava o Santo dos Santos dos homens foi rasgado. Jesus inaugurou, reinaugurou, reconciliou o mundo com Deus. Agora nós temos acesso ao Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu Santo Espírito, através de Jesus, louvando a Deus Pai, louvando ao Senhor Deus Filho, louvando ao Senhor Deus Espírito Santo. Hoje nós temos acesso novamente. Aquilo que o pecado nos afastou, que o pecado nos tirou, o Senhor Deus nos enviou o Cristo, o Salvador, o Senhor de todas as coisas. E agora nós temos acesso a Deus novamente. E Simeão entendeu isso. Ele pegou aquele menino nos braços e disse: agora os meus olhos já viram a tua salvação. Não é a minha, é a tua salvação. A salvação que Deus nos deu através de Jesus. Agora sim, e os pais ficaram admirados com o que se dizia a respeito de Jesus. E Simeão continua dizendo: eis que este menino está destinado para a ruína como para a elevação de muitos. Alvo de contradição. Por que para a ruína e para a elevação de muitos? Por quê? Aqueles que creem no Senhor serão elevados à condição de filhos de Deus. Aqueles que não creem no Salvador, aqueles que não querem a salvação, aqueles que não aceitam a Jesus, aqueles que não se rendem aos pés do Salvador, terão a sua ruína, porque já estão mortos em seus pecados, em seus delitos. Já estão mortos. Para termos vida, precisamos desse menino, dessa salvação, desse Senhor, desse Cristo. Por isso que Simeão está dizendo, esse menino está destinado, é o destino dele, tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Aqueles que estão em Jesus são salvos. Aqueles que não querem, que rejeitam a salvação, estão mortos. Essa é a contradição. Uns para a ruína, outros para a elevação diante de Deus. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus se apresenta e os corações precisam tomar as suas decisões. Serão elevados ou serão arruinados? Eis a questão. O Senhor Jesus veio para nos salvar e para nos dar vida, e vida em abundância. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. E o nosso Deus, o nosso Pai, está vivo. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor dos senhores, para todo sempre. Amém.